Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu venho nesta noite fazer uma transmissão da palavra de Deus, falar a respeito daquilo que Deus colocou em meu coração para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está nesse momento na sua casa, talvez precisando de uma palavra de Deus, e eu creio que você está precisando. Eu creio que muitas pessoas nesse momento estão preocupadas, angustiadas, talvez até desanimadas, mas saiba que Deus, Ele olha por você. Saiba que o Senhor, Ele deseja falar com você. O Senhor, Ele deseja tranquilizar o seu coração e se revelar sobre a sua vida. Muitas vezes nós nos encontramos em vales da vida, nós nos encontramos em situações adversas e nesses momentos é que nós precisamos de um direcionamento de Deus. Por quê? Eu digo isso porque o inimigo é sujo e ele vem nos oprimir. A palavra de Deus vai dizer que por várias vezes o inimigo tentou oprimir a nação de Israel. Por várias vezes o inimigo tentou afligir o coração do povo de Israel. Mas a palavra de Deus também vai deixar muito claro que em nenhum momento o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, abandonou o povo de Israel. Em nenhum momento Deus Todo-Poderoso, Ele deixou aquela nação. Mesmo aquele povo estando pecando, o amor de Deus não mudava por eles. É claro, o Senhor repreendeu o seu povo por diversas vezes ao longo da história. É claro, o Senhor não concordou com o pecado do seu povo. O Senhor não foi omisso com o pecado do seu povo. Mas o Senhor nunca deixou de ser misericordioso. O Senhor nunca deixou de ser bom. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite Deus, Ele deseja manifestar a graça e a misericórdia dele sobre a sua vida. Nós temos passado um período complexo na nação brasileira e é impossível deixar de falar a respeito desse assunto. A nossa nação, ela vive um momento caótico. A nossa nação, ela vive um momento em que, mais do que nunca, o Brasil precisa das nossas orações. A greve dos caminhoneiros já está no 9º dia. Hoje nós podemos ter acesso a várias informações de manifestações na rua, não somente dos caminhoneiros, mas agora também de forma mais agitada, a população tem ido às ruas. E isso, é claro, tem trazido uma preocupação, porque nós temos visto a comida se acabando, nós temos visto também o combustível, já não temos mais combustível nos postos, principalmente aqui no estado do Paraná. O combustível que tem é para abastecer carros oficiais do governo. Há um boato que está chegando o combustível nas cidades, mas isso não é certo ainda. Mas, enfim, a questão é que toda essa situação ela nos deixa preocupados. Eu acredito que você que me assiste muitas vezes se preocupou porque você é pai, você é mãe, e Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. E a palavra que Deus nos traz à memória e que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é no momento em que Neemias estava na presença do rei Artaxerxes. E Neemias recebe a notícia de que Jerusalém estava devastada. Neemias recebe a notícia de que a cidade santa estava destruída. Recebe a notícia de que os muros da cidade estavam em ruínas. O coração de Neemias se entristece por aquela crise que se instaurava no meio do seu povo. Naquele exato momento, o coração de Neemias se entristeceu. É impossível você que serve a Deus, eu que sirvo a Deus, não nos entristecermos com a situação que está a nossa nação. Até porque nós nos preocupamos com os nossos filhos. Até porque nós nos preocupamos com o futuro
que nós iremos oferecer para os nossos filhos? Isso é, se Jesus não voltar a qualquer momento. Nós nos preocupamos com o que colocaremos na mesa, porque a situação de muitos brasileiros é a seguinte: eles até têm dinheiro, mas não têm como comprar, porque talvez moram numa grande metrópole e é longe do mercado. Talvez o supermercado não tenha aquilo que eles precisam. E a preocupação é grande, é semelhante à preocupação que estava no coração de Neemias. Neemias estava preocupado pelo seu povo. Neemias estava preocupado pela casa de Deus, pela cidade do Deus Todo-Poderoso. E a preocupação que está no nosso coração é pela nossa nação. A preocupação que está no nosso coração é pelo nosso país e pelo momento que nós temos vivido. E Deus esta noite tem uma palavra exatamente para nós, servos de Deus. A Bíblia vai mostrar que a tristeza de Neemias comoveu o coração do rei. A tristeza de Neemias fez com que o rei favorecesse e mudasse o seu coração, e inclinasse os seus ouvidos para a petição de Neemias. Entenda bem, povo de Deus, se nós, a igreja de Jesus, clamarmos neste momento caótico da nação, se nós, a igreja de Jesus, buscarmos ao Senhor neste momento caótico, neste momento difícil, neste momento, digamos que, em que a nação tem caminhado para um estado de calamidade pública, se nós orarmos ao Senhor, se nós apresentarmos ao Senhor a nossa insatisfação em oração, se nós jejuarmos pela nação brasileira, nós iremos tocar no coração não do presidente Michel Temer, porque talvez o coração do presidente está endurecido, não no coração dos deputados nem dos senadores. Não é este o nosso propósito. O nosso propósito é tocar no coração de Deus, porque falamos muito em manifestações, falamos muito em revoltas, falamos muito em movimentos, mas pouco temos falado em jejum e oração. Pouco temos falado em apresentar a Deus a nossa tristeza. Quando Neemias apresenta ao rei a sua tristeza, o rei ele inclina o coração a Neemias, e ele dá autoridade para Neemias restaurar os muros em Jerusalém. O rei permite que Neemias vá até o seu povo. O rei dá carta branca para Neemias, e não só isso. O rei coloca servos à disposição de Neemias. Sabe o que isso significa, igreja de Deus? Se nós orarmos a Deus, se nós tocarmos o coração do Senhor com o nosso jejum, com a nossa oração, o Senhor Deus Todo-Poderoso nos dará autoridade para mudar esta nação. Labassurimeneia shodeandaraiasei. Choticamanavasui medaracaiasai. O Senhor nos dará autoridade para mudar a realidade da nossa nação, assim como Ele deu para Neemias. Neemias recebe a autoridade do rei. Qual é a atitude dele? Foi chegar até Jerusalém. Ele foi até os muros da cidade. Entenda bem, a nação brasileira, para que ela possa viver um estado de ordem e progresso, para que o nosso país volte a ser um país abençoado, para que nós tenhamos um governo calmo, tranquilo, sossegado, é necessário que nós fechemos as brechas do muro deste governo. O muro simboliza a proteção, o muro simboliza o cerco que protege e livra, o que vai livrar o Brasil da desgraça espiritual, financeira e política. É a oração da igreja, porque em 2 Crônicas 7,14 a Bíblia vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então chegou o momento de nós, Surimanaga Sede Arrai, a igreja de Deus, levantarmos em oração. Chegou o momento de nós, a igreja de Deus, pastores, líderes, levantarmos a bandeira do jejum, da humilhação sobre esta nação. A Bíblia vai dizer no livro de Jonas, do profeta Jonas, que Jonas pregou sobre a grande cidade chamada Nínive, debaixo de uma direção de Deus,
Jonas pregou, e o rei de Nínive, a Bíblia vai dizer que ele apregoou um jejum em toda a cidade. Era uma cidade que Deus já tinha decretado a sua ruína. Era uma cidade que Deus já tinha decretado a sua queda. E quando esta cidade se pôs diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quando esta cidade se arrependeu do seu pecado, quando esta cidade reconheceu que o Senhor era Deus, a sua situação mudou. É o momento de nós jejuarmos pelo Brasil. É o momento de nós orarmos pela nossa nação. É o momento de nós apregoarmos um santo jejum sobre o nosso povo. É o momento de nós nos arrependermos pela nossa omissão como liderança. É o momento, o Senhor está falando. Nós precisamos renovar o pacto com o Senhor. Nós precisamos fechar as brechas desta nação. Nós precisamos trabalhar na reconstrução dos muros do Brasil. Pastores, líderes, chegou o momento de nós pregarmos a palavra verdadeira. Chegou o momento de nós orarmos pelas nossas autoridades. É claro, temos que exercer o direito democrático. Temos que manifestar a nossa insatisfação contra o governo, é claro. Mas também temos que jejuar como homens espirituais. Temos que entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. Precisamos entender que o diabo ele tem procurado debilitar as nações. A Bíblia vai dizer que ele debilita as nações. O inimigo ele procura o caos. O caos ele não provém de Deus, meus irmãos. Então é tempo de nós fazermos como Neemias. Fechar as brechas, tapar os buracos do muro. Trabalhar, mover o povo para a reedificação do muro. Se nós permanecermos criticando a nossa nação, permanecermos amaldiçoando a nossa nação, a situação não vai mudar para melhor, mas irá apenas piorar. Mas chegou um tempo, Deus conta com você, varão. Deus conta com você, minha irmã. Deus conta com você, pastor. Deus conta com você, missionário e missionária. Deus conta com você. Deus conta comigo. Deus conta conosco nessa empreitada. A Bíblia também vai dizer, e vai deixar claro, que inimigos se levantaram contra a reconstrução da cidade. Inimigos se levantaram contra a reconstrução do muro. Inimigos se levantaram. É muito claro que o inimigo tentará impedir a restauração da nossa nação. É muito claro que o inimigo buscará impedir, buscará colocar empecilhos. Mas eu creio, meus irmãos, no poder de Deus. Eu creio no poder da oração. É por isso que eu estou fazendo essa live. É por isso que eu convido você, meu irmão e minha irmã, que está me assistindo, para divulgar esta live, para compartilhar para que chegue a mais e mais pessoas, para colocar nos seus grupos que você participa, para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Vamos fazer como Neemias, vamos apresentar ao Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a nossa tristeza. Quando Neemias apresenta a causa da sua tristeza ao rei, o coração do rei se comove. Quando você apresentar a Jesus a sua necessidade, a necessidade dos nossos irmãos, a necessidade do povo brasileiro, a necessidade de uma nação que clama ao Senhor, o coração do Senhor se voltará para nós. Ele nos dará autoridade para mudar a nação. Ele nos dará autoridade para quebrar cadeias. Ele nos dará autoridade para abrir prisões. Ele nos dará autoridade do céu. E que autoridade é maior do que a do céu? Que autoridade é maior do que a do Todo-Poderoso, meus irmãos? E vamos fazer como Neemias. Vamos lutar pela reedificação dos muros. Vamos colocar a nossa nação debaixo dos nossos joelhos. Vamos fazer uma revolução. É muito bonito nós pregarmos no altar a respeito de oração, mas nós temos que viver. É muito bonito nós ensinarmos nos seminários de teologia a respeito de Jonathan Edwards, a respeito de Charles Spurgeon, a respeito de John Wesley, a respeito de homens influentes
que mudaram uma geração, marcaram a história de uma geração por meio da oração. É muito bonito, mas agora chegou o momento, pastores, chegou o momento, evangélicos, chegou o momento, povo de Deus, chegou o momento de nós servos de Deus, impactarmos esta geração pelo poder da oração. Chegou o momento das igrejas se unirem, subirem aos montes e dobrarem o joelho no monte, pedindo a Deus pelas nossas autoridades, clamando a Deus pelo nosso país. Chegou o momento, chegou a hora. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, vamos buscar pelo Brasil, vamos buscar pela nossa nação, vamos buscar para que Deus estabeleça um governo justo para nós. Vamos orar a Deus para que Deus mude o coração dos nossos governantes. A Bíblia diz em Jó 42, versículo 2: Senhor, eu bem sei que o Senhor tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Irmãos, eu creio no Deus que salvou a cidade de Nínive. Mas porém muitos profetas, muitos pastores, muitos cristãos estão fazendo como Jonas. Estão pregando a palavra, mas no entanto estão sentando no cume do monte. Estão se preocupando mais com a broboeira. Estão se preocupando mais com a broboeira que está dando sombra para eles. Se a broboeira acabar, se a broboeira morrer, se revoltam, blasfemam. Mas no entanto não tem o entendimento que Deus é um Deus de misericórdia, que Deus é um Deus, irmãos, vamos parar de falar besteiras. Nós crentes, nós vamos parar de amaldiçoar o nosso país, os nossos governantes. Vamos orar por eles, vamos profetizar sobre a vida deles. Vamos entender que o plano de Deus para o homem é de salvá-lo. Vamos viver a graça que pregamos dentro do templo. Chegou o momento da igreja se revoltar, mas é em oração. Não estou falando para você não exercer a sua cidadania, não. Vai chegar o momento, em outubro, de você exercer a sua cidadania. Mas não negocie valores também, porque agora pessoas estão indo para a rua, pessoas estão fazendo revoltas, verdadeiras revoluções nas ruas do país. Agora, mas eu quero ver daqui a alguns meses. Eu quero ver, e eu tenho certeza, e o que mais me deixa triste, é que pessoas irão trocar os seus valores e seus princípios por litros de gasolina, por compras, por cestas básicas, por coisas que talvez no momento irão trazer um refrigério, mas depois, mais 4 anos, vão trazer uma verdadeira desgraça na política da nação, vão trazer uma verdadeira desgraça sobre a sociedade. É o que estamos vivendo. Vamos orar a Deus, igreja. Agora é o momento de se revoltar agora em oração. Vamos para o monte, vamos jejuar. Eu quero convidar você amanhã a jejuar pela nação. Isso não é prosélito, não. Isso não é a convocação santa do Senhor. Vamos jejuar pelo Brasil. E não vamos fazer como Jonas. Não vamos se assentar sobre um cume do monte e esperar a destruição do Brasil e depois bater no peito: eu profetizei a ruína da nação. Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós oremos pelo Brasil. A vontade de Deus é que sejamos como Jonathan Edwards, alguém que influencia por meio da sua vida de oração, alguém que influencia e muda uma geração por meio da palavra de Deus. Irmãos, a palavra que eu tenho é: não cabe a nós os tempos e as estações de Deus. Mas Jesus está voltando, está, mas a palavra não muda. A igreja tem que orar, a igreja tem que jejuar, a igreja tem que buscar, a igreja tem que ter misericórdia, a igreja tem que clamar a Deus por misericórdia dessa nação. A igreja de Jesus tem que clamar a Deus por salvação. Nós somos chamados para levar a boa nova, e a boa nova é que Deus está à espera do pecador. Deus deseja que todo homem aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Deus deseja que todo homem venha ao conhecimento da verdade. Deus não deseja que nenhum se perca.
Deus não deseja, porque senão Ele não teria entregado seu filho numa cruz. Compartilhe esta live. E você, irmão e irmã, seja sensato. Meça as suas palavras. Abençoe a nação, ore pela nação. Eu sou sincero, eu não concordo com as posições do governo. Eu não sou de acordo. Mas também eu procuro vigiar e não abrir minha boca para amaldiçoar. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. E vamos se pôr na presença do Senhor. Eu quero neste momento orar com você pela nação brasileira. Eu quero dizer para você que Deus conta conosco. Neemias sondou o que vinha do coração de Deus. Ele ouviu as más notícias e procurou fazer algo para mudar. Ele ouviu as más notícias e apresentou ao rei a sua petição. Neemias, após receber do rei a autoridade, ele buscou a mudança. E ele foi a mudança antes de tudo. E assim, Neemias tem o seu nome gravado na história, tendo um livro da Bíblia com o seu nome, contando dos seus feitos. Sejamos nós como Neemias, alguém que procura a restauração e não a absoluta destruição e o caos. Vamos orar nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós entramos na tua presença neste exato momento, para clamar pela nação brasileira, para clamar, papai, pelos nossos governantes, para clamar pelo povo. Pai querido e Pai amado, pelo nome do Senhor Jesus de Nazaré, que vidas sejam impactadas e transformadas. Senhor, eu oro pelos governantes, nós oramos pelos nossos governantes, nós oramos por leis justas, nós oramos por uma mudança, uma transformação e um novo direcionamento no nosso país. Senhor, faça a tua vontade, que a tua vontade seja feita na nação brasileira. Mas eu também não sou tolo ao ponto de pedir que o Senhor impeça aquilo que talvez seja da tua vontade. Faça a tua vontade, Jesus. Desperta o teu povo acima de tudo para a tua palavra. Desperta o teu povo acima de tudo para o teu querer. E que o teu povo viva a tua palavra. E que o teu povo, meu Deus, possa ser impactado por esta mensagem. E que vidas e vidas sejam alcançadas em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus restaure a nossa nação. Que vidas sejam salvas pela pregação do Evangelho. E que Deus abençoe o Brasil. E que nós possamos ver, por esses dias, o nosso país voltando a estar em ordem e decência. Que Deus abençoe a sua vida. E amanhã vamos todos jejuar pelo Brasil. Deus abençoe a sua vida.